vai espantar o mal, né? Pois bem. Onde é que está o nosso mapa? Pois? Tá ok? Tá ok. Então vamos. Essa família Oliveira tá estranha. Leves. Existe um discurso muito famoso, bem conhecido, de um pastor lá na América do Norte, que eu também sou americano, sou América do Sul, não é? E tem um pastor famoso, em 1968, ele fez um discurso que entrou para a história e tinha o tema I Have a Dream, né? Era um homem que tinha convicções firmes, profundas, e mais do que isso, ele tinha um ideal de vida. Convém traduzir, alguns não sabem. Desculpa. Eu tenho um sonho, não é? Vocês assistiram, agora que virou a mesa aqui, vocês assistiram o filme Enrolados? Lá no Brasil você assistiu? Sim. Sim. Não tem um momento da Rapunzel, não é esse? Sim. Que ela vai num lugar e o pessoal começa a cantar uma música, eu tenho um sonho sim? Então, melhor que o pastor lá do norte. Vamos lá. Esse pastor tinha um sonho sim. E você? Você tem um sonho sim? Sonho de quê? Ser princesa, morar na Suíça ou na América, não sei, né? Quem mais? No Brasil? No Brasil. Não, isso é pesadelo. Estamos falando de sonho, gente. Sonho. Sonho é uma coisa assim que é o meu objetivo, o meu target. Eu quero chegar lá, custe o que custar. Brasil. Aqui entre nós, eu amo meu Brasil. É um país atrapalhado, um povo confuso, mas eu gosto daquela porcaria. Entre aspas. Ok. Ué, deixa pra lá. Agora, quando você tem um sonho, quando você vai atrás do seu sonho, quando você tem um ideal e nada e ninguém pode lhe tirar o foco, as perseguições aparecem, os ciúmes vêm, a inveja, que mais? Não é? Muitas pessoas vêm para tentar roubar o seu sonho, literalmente roubar, não é? O personagem de hoje, que nós vamos estudar, é um homem que soube esperar em Deus. Semana passada nós falamos de um homem que não soube esperar em Deus. Se precipitou, se atrasou e muitas vezes repousou, quando deveria estar trabalhando nativo. Não soube esperar e perdeu a bênção de Deus e o reino que Deus iria confirmar na mão dele. Hoje vamos falar de José. José que foi vendido para o Egito. A história toda dele está lá em Gênesis, começa lá no 37 e vem até o final do livro de Gênesis. Então, vamos conhecer a história de José abrindo nos Salmos. Salmo 104. Você fala em Gênesis, abre em Salmos? 104 não, 105. Então nós vamos ler do verso 17 até o 20. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertados com grilhões, foi posto em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar, e o governador dos povos o soltou. Fê-lo o Senhor da sua casa, governador de toda a sua fazenda, para sujeitar príncipes a seu gosto, instruir os anciãos. Então Israel entrou no Egito.
Até aqui. Aqui temos uma síntese da história deste homem. Tinha um sonho. Muitas vezes, quando nós temos um sonho, ficamos sozinhos. Nem sempre, quando você tem um sonho, um ideal na vida, você tem um grupo de amigos. Você tem toda a família junto, você tem todo mundo. Normalmente, quando você tem suas convicções, o seu ideal, você acaba ficando sozinho. Por quê? Simples, né? Nós vamos responder no estudo. O texto que nós acabamos de ler diz que Deus o enviou para o Egito. Não sei como está a versão de vocês no verso 17 de Salmo 105. Como é que está por aí? Mandou perante eles um varão que foi vendido por escravos. Sim. Tudo igual? Olha, só a minha estava diferente. Assim não vale. Mas quem mandou? Está subentendendo que Deus o mandou. Certo? Como a história é longa de José, vamos tentar resumir e depois nós vamos ler alguns textos lá em Gênesis. Este jovenzinho, filho mimado, caçulinha da família de Jacó, teve um sonho. Um sonho onde que ele via que as estrelas, a lua se curvavam, feixes se curvavam diante dele, e ele contava aquilo para a família, e todos os seus irmãos, 12 irmãos, ficavam indignados. Que história é essa? Esse pequenininho marritinha, contando que todo mundo vai adorar ela, que ela é. Os irmãos mais velhos não gostaram dessa história. Como ele era um protegido do pai, o pai dava as roupas de grife, né, importada, ele tinha o bom e do melhor. Um certo dia, os irmãos estavam trabalhando no campo e o pai falou: você precisa levar a marmita dos seus irmãos, vai lá ver se está tudo bem, etc. O rapaz vai. Quando ele está chegando, de longe os irmãos estão vendo ele. E lá vem aquele rapazinho arrogante, chato, lá vem o crente da família. E ele está chegando e eles tramam contra a vida dele. Não é? Querem matar o jovenzinho. Literalmente matar, acabar com a vida dele. Simular um acidente ou uma tragédia. Porém, no momento, um dos irmãos começa a contestar: não, mas também não vamos matar, né? Vai fazendo sujeira aqui, sangue para tudo quanto é lado, o moleque vai gritar, eu não estou afim de estresse. Aí de repente, olha, de longe vem vindo uma caravana, um bando, que ia descendo para o Egito. Olha, vamos fazer o seguinte: em vez de matar ele, ir embora e etc., vamos ganhar um dinheiro com ele. A gente vende ele como escravo para esse grupo que está indo para o Egito. E vamos falar que uma fera veio, matou ele, e fizeram isso. Venderam o próprio irmão para descer ao Egito como escravo. E voltaram para casa. O que vamos contar para o pai? Ô pai, a roupa especial que o senhor deu para o seu filho lá, o Zé, não é? Cheia de sangue, encontramos no caminho alguma fera. Aí o pai, meu Deus, né? Eu imagino, né, que o judeu, o hebreu e o árabe são muito parecidos. E quando é velório, quando é morte, eles fazem um escândalo, uma gritaria, que é bom, até o morto levanta. Né? Até o morto fica assim lá no caixão. Né? E aí, o texto que nós lemos narra essa história. Ele desce para o Egito. Um rapaz que tinha um sonho, tinha um ideal. Né? Vai para lá. E agora, o que vai acontecer? Vamos seguindo em frente. O texto que nós lemos diz que Deus o enviou para lá. Se Deus encaminhou, Deus tem um propósito sobre toda aquela situação. Então não é por acaso que as coisas acontecem na nossa vida. Mesmo quando nós não compreendemos por que aquilo teve que acontecer. Com Deus não existe o acaso. Por acaso, quem sabe, fatalidade da vida. Não tem isso. Deus, Ele cuida dos seus e tudo converge para a vontade de Deus, para o plano de Deus.
Romanos 8:28 diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o ponto. Se você não ama a Deus, aí a história é outra. Nós estamos falando com aquele que ama a Deus, todas as coisas colaboram para o bem. Para o bem. Porém, a história desse José, você olha assim e você fala, mas isso aí não é muito bem não. É bem mal. Não é bem. É bem mal o que acontece com ele. Ele cai na casa de um governador, um político da cidade, e vai trabalhar como escravo. De lá o que acontece? A mulher do tal de Potifar, que era um governador de cargo importante, achou que o jovenzinho hebreu tinha talento, era bonito, elegante, né? Era educado, não era um escravo qualquer, era um escravo decente. E começou a se enamorar com José. José era um homem de princípios, de convicções e de ideal. Eu tenho um sonho. E ele sabia que Deus estava sobre a vida dele. E ele sabia que Deus estava dirigindo ele. Porém, ele naquele momento não estava compreendendo o plano de Deus. Porque ele tinha que passar por tudo aquilo. Você já se perguntou isso? Por que eu tenho que passar por isso? Né? Por que minha vida está tão chata? Tão sem graça? Parece que dos meus amigos tem aventura, tem empolgação, sempre tem novidade. Estou eu aqui nessa reunião de jovens, ouvindo um brasileiro com essa voz estranha, com esse sotaque horroroso. Eu podia estar numa festa, eu podia estar no restaurante, eu podia estar na praia. Não, estou aqui. Né? Deus me coloca em cada fria, né? Bom, e aqui estamos nós. Gênesis 42:21. O que nós vamos ler nessa passagem? Os irmãos de José, no momento onde venderam o passe dele para ele jogar bola lá no Egito. Veja o que acontece, Gênesis 42:21. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava, nós porém não ouvimos. Por isso vem sobre nós esta angústia. Veja o sofrimento humano das pessoas, muitas vezes vai caindo numa depressão, numa tristeza, num sentimento de culpa porque fez algo errado, e quando você não confessa, quando você não conta a verdade, isso começa a te ressecar por dentro, e te torturar, e machucar. É a mesma coisa que enfiar, digamos, uma faca aqui, né? Aquilo vai doendo, vai doendo, vai doendo. Até a hora que você fala, para, chega, tira! Né? Aí você respira. Então, quando fazemos algo errado, este algo errado, para dar certo, a gente precisa fazer outra coisa errada, para que esse outro errado não dê errado. Então a gente começa a mentir, esconder, e foi o que os irmãos de José fizeram. Mentiram, esconderam, fizeram coisa errada. E aquilo é como se fosse uma ferida, uma podridão, que a gente não vai curar, não vai tratar, não vai limpar. E aquilo começa a incomodar, aquilo começa a doer fundo. Veja aqui que eles falam que vimos a angústia da sua alma. Os irmãos estão falando, na hora que vendemos o menino para aquela caravana, acho que era Moabitas que estava descendo para o Egito, viram a angústia do garoto, os berros. Não, eu não, por favor, não, eu vou contar para o papai, não. Jogaram ele, os caras jogaram umas moedinhas lá e foram embora. Aquilo devia ter traumatizado os irmãos, vendo o garoto pequenininho indo embora, não é? Sem falar tchau. Está vendo? Que ingratidão. Lá vai ele. A angústia. Então, temos aqui um jovem que tinha convicções, idealismo na vida, mas que sofreu por causa disto, do seu sonho, das suas convicções, do seu ideal, uma profunda angústia de traição, uma decepção.
ele foi enganado pelos próprios irmãos. Muitas vezes nós vamos nos sentir enganados, traídos, abandonados pelos amigos e até pelos irmãos. Porque continuamos mantendo os nossos princípios, continuamos mantendo as nossas convicções. Agora vamos ler capítulo 40, o verso 14 e 15. Nesse capítulo, José, ele, por 2, 3 vezes ou várias, ele tenta fugir da patroa da casa. Essa madame, quando o marido não estava, ficava flertando. Existe a palavra aqui? Flerte? Né? Flertando com o hebreu, José. Imagine essa mulher, a mulher do Potifar, né? Zé! Aí vinha o José, né? Ela toda perua, assim, toda, né? Penteada, toda pintada, toda, né? Com aquele vestido decote, né? Imagine a cena, né? Zé! Ele chegava lá, ele via que não era para serviço da casa. Ele olhava e virava as costas. Ela, que história, está me desprezando? Mas que escravo insolente! Vou disciplinar esse escravo. E chamava, e tentava por 2, por 3 vezes. A vida dele era um sufoco, não é? Até que um dia ele passando num corredor ali, ela pegou, agarrou. E ele, imagina, né? Me dá um beijo, me dá um beijo. Ele, não posso, não vou, né? Sua egípcia suja, né? Sua rainha má. E saiu correndo e ficou só com a capa de José na mão. Agora, um parênteses aqui. Muitos jovens, quando seduzido, quando atraído por algo bonito, algo sensual, algo que chama atenção, talvez num tablet, num filme, não é? Eu não vou olhar. Olha que indecência. Indecência. Aí fica, se acomoda e fica, mas que absurdo, o que estão fazendo? Fica clicando. Olha, fica clicando. Ou seja, além de largar a capa, vai largando tudo, né? Tira a capa, tira e vai tirando, né? Este José, por ter princípios, por ter conhecimento de Deus, por ter um sonho, ele manteve o caráter, a integridade dele, custe o que custar. Conclusão, aquela bruaca, aquela megera, ficou tão brava porque ele escapou das mãos, que começou a gritar, fazer um escândalo. Chega o marido em casa, o que houve? Esse hebreu que você trouxe para casa como escravo, ele tentou me agredir, ele queria me agarrar, né? Na época, um caso desse era típico de colocar na praça pública e pronto, encerrava o assunto. Porém, Potifar aparentemente sabia, né, da mulher que ele tinha e sabia também do escravo que ele tinha comprado. Aquela história não convenceu muito. Então o que ele fez? Mandou ele para cadeia, prisão. Salvaguardou a honra dele, a moral da família e abafou o caso, né? Não foi divulgado para a imprensa, não passou na televisão, ficou por isso mesmo, né? E aí entramos no capítulo 14, no capítulo 40, verso 14. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó. Faz-me sair dessa casa, que era a prisão. No verso 15. Porque, de fato, eu fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui não tenho feito nada para parar aqui nesta cova, nessa prisão. Agora, pense você, quantas vezes você já se sentiu injustiçado da vida? Né? O que fizeram comigo é injusto. Né? O que eu queria fazer foi com uma boa intenção, fui mal interpretado. Isso não é normal, isso não é justo o que estão fazendo comigo.
O que acontece? Que este José ele passa muitos anos na cadeia e acaba por ser uma pessoa educada, íntegra, de boa formação, de boa cultura. O próprio carcereiro usava o preso para ajudá-lo naquele trabalho de cárcere. E um dia, 2 presos sonharam. Um era o copeiro do rei, o outro era o padeiro do faraó. Conhecem a história, né? Isso conta muito na escola dominical, não conta? Conta, né? Ufa, assim me poupa um bom tempo, né? De contar essa história, né? Porque eu nem lembro mais. Aí, os 2 contaram o sonho, um com o outro conversando. Rapaz, essa noite eu tive um sonho. O que houve? Olha, eu estava lá servindo o rei, tal. Aí José interpreta o sonho. Ouviu? Não, isso aí vai acontecer, você vai ser solto. Você solto? É, vai ser solto. O rei vai te chamar de novo. Na presença de Faraó você vai estar liberado. Ah, Deus te ouça, jovem judeuzinho. Não é? Ele falou, olha, e quando você sair daqui, por favor, verso 15 aqui, lembra de mim. Eu estou aqui injustamente, o que fizeram comigo foi uma traição. Veja quantas coisas, hein? Foi enganado, foi traído, foi injustiçado, passou uma angústia profunda, sentimentos de um homem de Deus, e nós como homens e mulheres e meninas de Deus, também podemos sofrer e passar esse tipo de situação. Tudo por causa de um sonho, tudo por causa de um ideal e de convicções na vida. O que aconteceu com esse, acho que foi o padeiro, né? Que escapou primeiro. O que aconteceu? Lembra de mim, chegou lá em Faraó, falou, a propósito, tem um rapaz lá preso, gente boa, é boa pinta, ele é israelita, judeu, mas olha, nem lembrou. Salve-se quem puder, não é? Ficou livre, não quis nem lembrar de José. Muitas vezes na nossa vida é a mesma coisa. A gente conta com aquele amigo, a gente conta com aquele irmão, a gente conta, mas na hora do vamos ver, tu fica sozinho. Aí que aparecem quem são, de fato, os amigos, os irmãos. E esse José foi traído pelos próprios irmãos da casa, da família, e agora é traído pelos próprios amigos e dentro da prisão. Tinha outro, que era o copeiro do rei. Ah, agora tu vai lá falar com o faraó também. Vai? Sim, você vai, mas você não vai só falar com o faraó, você vai falar com o Cap também. Vocês conhecem o Cap? O Cap é o capeta. Por quê? Ele ia morrer, ia ser morto. Então, o sonho aconteceu, foi interpretado corretamente e os fatos ocorreram. Tudo isso aconteceu. Isso mostra que aquele homem era um homem de Deus, o tal do José. Quantas vezes a gente não comenta com amigos? Você vai fazer isso? Isso não vai dar certo, hein? Você não precisa ser profeta, você não precisa ter sonhado, mas através da Bíblia, das histórias bíblicas, podemos extrair lições que vão nos dar sabedoria, esperteza. Aí você vai falar assim, isso não vai dar certo. Continuando com essa brincadeira, a gente vai se prejudicar. E as coisas acontecem. Certo? Muito bem. Capítulo 45 agora. Nesse momento da história, né, passado muito tempo, o copeiro, acho que foi o copeiro, né, que se deu bem, e o padeiro que... Não foi isso? Foi. Ok. Vocês me corrigem depois. Um dia, Faraó teve um sonho. De novo, hein? Houve o primeiro sonho lá no capítulo 37, 38. Depois teve outro sonho dentro da prisão. E agora o Faraó tem um sonho. E estava muito angustiado, muito perturbado. Ele não conseguia dormir porque ele teve um sonho muito vívido. Qual que era esse sonho? Ele via vacas magras subindo do leito do rio Nilo. E aquilo deixava ele
angustiado, até que o copeiro falou: mas o que acontece com, meu bom rei, o que acontece contigo? Olha, eu estou tendo uns pesadelos, uns sonhos toda noite, eu não sei o que acontece. Lembrei, tinha um judeu lá na prisão, se não mataram ele ainda, ele deve estar lá. Eu vou buscar ele entende tudo de sonho, interpreta, é uma maravilha, ele faz assim, Faraó, busca essa peça rara aí, né? Foi buscar o cara, diante do rei, faz a barba. Eu e o Dário, por exemplo, não íamos poder conversar com o Faraó, né? Faz a barba, deixa ele todo asseado, bonitinho, arrumadinho, perfumado, e foi conversar com o rei, com o Faraó. Aqui outra lição que nós temos. Quando você pensa que está lá no fundo do poço, como era o caso de José, num cárcere, Deus, no tempo de Deus, não no seu tempo, te tira do fundo do poço e te coloca no topo, do poço ao topo, para conversar com o principal daquele momento, que era o Faraó, o rei do Egito. E José estava diante do rei, com autoridade, não tremeu, né? Não é aqueles que chegam, soberano, né? Chegou e falou, pois não, né? Conversou com o rei, olha, Judeu, é o seguinte, eu tive um sonho e você vai ter que ajudar isso, né? Interpretou o sonho. 7 anos de fome será o teu reino, né? E os celeiros que tu veste, que o senhor está vendo no sonho, isso quer dizer que nós precisamos fazer assim, assim, criar celeiros, tal, guardar alimentos, mais ou menos como estamos fazendo hoje, né? Todo mundo correndo com os jerrycans, enchendo de gasolina, porque olha, vai vir uma greve aí, uma crise terrível, e todo mundo correndo. E não é que isso aconteceu mesmo? O Faraó percebeu naquele jovem sabedoria, orientação de Deus, ou para um Faraó não seria de Deus, o Jeová, mas seria uma orientação divina. Percebeu que aquele rapaz, ele tinha dons, talentos, princípios. Falou, vai ser meu primeiro-ministro, não é? Vou tirar o Antônio Costa, não, você vai ficar como o meu primeiro-ministro aqui mesmo, vai dar tudo certo. E foi o que aconteceu. E aí ele organizou, começou a administrar aquele país todo. Um judeu que estava na prisão, que fugia de uma megera, agora é o maior administrador, ministro da economia do Egito. Vocês têm Ministério da Economia aqui? Tem? A gente tenta lá no Brasil também, né? Mas veja só, o sonho dele era ser uma coisa. Deus colocou no caminho dele outras situações e circunstâncias que o levaram a ser administrador. Eu sonhei a vida inteira, não a vida inteira porque, né? Mas eu, quando adolescente para jovem, o meu sonho era ser médico. Olha só, vocês querem... Eu não queria cair na sua mão de jeito nenhum, Alberto, o que é isso? Queria ser médico, fui estudar, depois houve descaminhos na vida. Meu pai faleceu, então, arrimo de família, eu precisava trabalhar, mas eu tinha que continuar os estudos, porque medicina é uma área pesada, requer tempo integral. Como é que eu vou fazer? Entrei na aeronáutica, porque a aeronáutica era um emprego garantido, não é? Era uma carreira, não só emprego, era carreira garantida, já que eu ganharia uma bolsa de estudo, etc, etc. Tentei estes caminhos, porém o Senhor tinha outros planos. Não importa se eu queria ser médico ou se eu queria ser tenente da aeronáutica e etc. A única coisa que eu consegui pilotar naquela aeronáutica, sabe que foi? Uma vassoura. Não é de ponto. Né? Mas foi emocionante, né? Eu fiz um voo rasante ali. Não importa. O que importa é que Deus estava moldando o caráter nestas circunstâncias adversas que eu não compreendia e não entendia e muitas vezes não aceitava. Eu não aceitava aquela realidade. Falei, espera um pouquinho, todos os meus amigos já estão entrando na faculdade, todos os meus amigos têm pai, e por que o meu pai teve que ir primeiro, né? Que história é essa?
não compreendemos muitas coisas dos desígnios de Deus. Não compreendemos. Mas o Senhor sabe exatamente como conduzir. Vamos então ao capítulo 45, no verso 5. O que nós vamos encontrar lá? Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Perceba que este momento, este jovem José virou administrador do Egito. Egito começou a vender alimentos, porque toda a vizinhança estava passando fome. Os irmãos de José descem de Israel, que é perto, e vão até o Egito comprar alimentos. E aí o que acontece? O encontro de José com seus amigos, depois de anos, talvez 20 anos, um pouco mais. Aquela tragédia da venda, aquele caso de traição, né, de ameaças, continuou perturbando por anos a cabeça daqueles irmãos. Então nós temos os 12 irmãos e José. Uma pessoa que Deus, olha o final do verso 5, Deus me enviou diante da vossa face. Tudo isso que está acontecendo, não fiquem preocupados, não fiquem angustiados, consciência pesada. Tudo isso aconteceu, hoje eu entendo. Porque Deus me enviou adiante, para agora atender, prover, para socorrer vocês. Agora pensando aqui, você na pele de José, numa prisão, esquecido da família, abandonado, tratado injustamente, mas ainda você tem um sonho, você sabe que Deus tem algo para a sua vida, mas você não sabe o que é. E você tenta algumas áreas, né, exatas, humanas, biológicas, se tenta encaixar em alguma. O Senhor, a área que você entrar, Deus vai te abençoar. Deus está mais preocupado trabalhar o seu caráter, né? Tem um tio japonês, sim, eu tenho um tio japonês. Eu falei que minha família tem árabe, é uma bela aquela casa lá. Tem um tio japonês. E ele sempre contava o seguinte, e família japonesa é grande, né? Japonês, olha, tem 11, 12, é muita gente. E um dia, o pai dessa família, brincando com os filhos, pergunta, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser engenheiro. E você, o que você quer ser? Ah, eu quero ser médico. E você, o que você quer ser? E você? Qual é o seu sonho? Ah, eu quero ser doutor. E você, quer ser o quê? Eu quero ser dentista. Eu quero arrancar dente de todo mundo. Deixa todo mundo, pelo menos os dois na frente eu quero arrancar. O resto eu deixo. O que você quer ser? Ah, aí o pequenininho, o mais engraçadinho, sempre tem o pequenininho que dá para fazer uma graça na família, né? Levanta os dedos, eu pulava ele toda hora, né? Aí tá bom, e você, o que você quer ser? Eu quero ser lixeiro. Aí foi aquele silêncio, você quer ser lixeiro? Quero ser lixeiro. O pai, para incentivar o garoto, falou, boa escolha, é um bom trabalho, um trabalho digno. O importante é você ter caráter, é você ter personalidade naquilo que você vai fazer. Seja um doutor ou seja um lixeiro. Esta é a lição que José aprendeu. Não importa se ele ia ser escravo lá na casa do Potifar, o resto da vida, ou na prisão. O importante era estar preparado moralmente e mais espiritualmente, porque ele interpretava sonhos. Para interpretar sonhos, ele tinha que estar em comunhão com Deus. E isso na época do Antigo Testamento. E olha que ainda não chegamos na época da lei. José nem na lei estava, não é? Então, ele só estava fazendo parte da aliança de Deus com Abraão, que era o avô dele, certo? Abraão, Isaac e Jacó. Ele só fazia parte das promessas que Deus havia passado para Abraão. Para interpretar sonhos, ele precisava ter comunhão com Deus, ele precisava andar com Deus. Se você quer descobrir a vontade de Deus para a sua vida, você não vai descobrir. É simples, não vai. Chato, né?
Fala assim, o cara veio do Brasil para cá para falar qual que é a vontade de Deus e não vai me falar. Volta já para aquela terra, né? Que Cabral acidentalmente descobriu. Não foi? Né? Não importa a vontade de Deus em si. Pode ser na prisão, no poço ou no topo. O importante é que se Deus pode contar com você para qualquer situação, para qualquer trabalho. Deus pode contar com você. Você está disposto a sonhar o sonho de Deus. No mundo cada vez mais hostil, pagão e rebelde contra Deus, só sobra você. Naquele mundo do Egito pagão, da idolatria, dos faraós, e daquele mundo dos israelitas, onde cada um era mais egoísta que o outro, só José sobrou como fiel, querendo e buscando a vontade de Deus. Qual que é o meu sonho? Bom, que o meu sonho seja o sonho de Deus. O Senhor vai abrir as portas. Foi no caso aqui que aconteceu com José, quando ele encontra os seus irmãos. A vida cristã é fácil? A vida de fé é fácil? Não é fácil. Quando ele foi vendido e traído, o texto que nós lemos diz que ele foi em angústia. Muitas vezes nós queremos orar a Deus, mas nós estamos com o coração apertado, triste, angustiado. Queremos fazer alguma coisa e parece que Deus está jogando contra. Não é? Eu ponho meu time para o ataque e o avançado chuta para o meu gol. Foi um gol contra que eles fizeram. É algo assim que você fica indignado. Puxa, parece que a minha vida anda ao contrário. Não é? Por que acontece isso? Foi o que aconteceu com esse homem. Porém, da angústia, o texto que nós lemos no Salmo 105 e também em Gênesis 45 diz que ele ganhou consciência e convicções de que Deus estava diante de tudo aquilo. Você consegue entender que Deus está diante de tudo isso que você está passando na vida? Ou se você não está passando na vida, né? A vida está passando. Né? Deus está em tudo. É o Senhor que está direcionando você a isso. Isso eu te garanto. Para terminarmos a nossa reflexão, Provérbios capítulo 3 e 5, 3, versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. Se tiver uma versão diferente, vocês podem falar. No teu próprio entendimento. Ok? Reconheça em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Perceba, se José caiu no caminho torto, meio estranho, ameaçador, ele continuou firme. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, sejam as circunstâncias adversas que a vida apresenta. O Senhor endireitará as tuas veredas, como endireitou as veredas de José. Teve que dar uma volta? Pois. Porém, foi nesta volta que vai na casa trabalhar de escravo, desce no poço, fica preso. Foi uma escola para Deus ensinar caráter, manter as convicções, o sonho e principalmente, como é que ele foi administrar o Egito? Ele aprendeu a administrar na casa, depois ele aprendeu a administrar na cadeia. A escola onde a gente quer estudar, Harvard, que mais? Oxford, né? Aonde? Cambridge. Quem mais? Vocês querem estudar na USP, lá em São Paulo? Vive em greve, e eu não vou falar aqui porque isso aí... As escolas, a universidade que o Senhor quer nos levar, são universidades que a gente jamais imaginaria, jamais vai pensar. E não é porque ele vai te levar numa situação que você não compreende, não entende, que você vai abandonar a fé, que você vai largar tudo
vai amaldiçoar, falar, se Deus me abandonou mesmo, eu esqueci, eu já estou no Egito mesmo, daqui continuou perseverando, continuou esperando em Deus. Esperar no tempo de Deus. No final da vida dele, ele compreendeu. Deus, a mão de Deus estava em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Talvez hoje você não percebeu. Essa semana talvez você não percebeu. Mas Deus te livrou de muitas coisas. E te direcionou a outras. Não é? Talvez hoje você não vai compreender, não vai entender por que está fazendo isso, por que precisa daquilo. Mas daqui uns anos você vai olhar para trás e falar, como foi importante passar por aquilo. Como eu aprendi. Salmo 119, né? Como foi bom ter sido afligido, pois eu aprendi a o temor do Senhor. Ok? Amém? É isso. Acabou. Pena, né? Alguém quer fazer uma pergunta? Sim, claro. Mais alguma? Então podemos orar? Sim? Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, conhece os nossos medos, as nossas ansiedades, preocupações e principalmente os nossos sonhos, desejos e vontades. Queremos colocar tudo diante de Ti, Senhor, para que tenhamos a convicção e a consciência de que o Senhor está nos conduzindo, está nos treinando, trabalhando na nossa vida, para moldar o caráter de Cristo no nosso coração. Ajuda-nos nos momentos difíceis, de dúvidas, de desânimo, a continuar no caminho, reconhecendo a Tua mão em qualquer situação, porque o Senhor endireita, é o Senhor que nos traz mais perto de Ti. Fica com este grupo, em nome santo do Senhor Jesus que oramos. Amém. Ok?